Olá, meus irmãos, diletos confrades da comunidade anglicana da Santíssima Trindade. Que privilégio poder lhes falar a convite de Dom Filadelfo nesta quinta-feira, numa reunião entre irmãos para compartilhar a palavra de Deus, para dividir nossas expectativas, colocando-as na presença do trono eterno do Pai e nos libertarmos de todas elas para vivermos dia a dia a vontade do Senhor com contentamento e gratidão em nossos corações. Hoje eu gostaria de lhes propor como texto para a nossa reflexão o capítulo 5 do Evangelho de Lucas, cujo texto começa assim. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse Jesus a Simão: leva o barco para um lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Eu amo esse texto e amo o fato de que ele faz coincidir o fim e o começo. Era o fim de um dia de trabalho para Simão, seu irmão André, Tiago e João, seus sócios. Eles haviam trabalhado a noite toda, porque no lago de Genezaré, no mar da Galileia, existe essa estratégia dos pescadores de atraírem os peixes para perto do barco utilizando lanternas, e assim atraem os peixes, lançam as redes, e o melhor horário para pescar é durante a madrugada. Mas havia amanhecido o dia e eles não haviam apanhado nada. Quem pesca de rede pesca com a esperança. Quem pesca de vara pesca com a paciência. O cara joga a vara com a linha e o anzol e fica lá esperando para ver se um peixe belisca e puxa o peixe. Quem pesca com rede não é assim. Quem pesca com rede, ele recolhe a rede e a lança. E depois que a rede cai aberta na água, o chumbo faz com que a rede vá afundando. E aí o pescador vai puxando a rede. E todas as vezes que ele o faz carregado da esperança de que a rede traga para si o pão de cada dia. Então era o fim de um dia infrutífero de trabalho para os 4 pescadores do mar da Galileia. Mas era apenas o começo do dia para Jesus. O texto nos diz que Jesus logo cedo foi para a praia
e as multidões já o esperavam. Ele queria ensinar as multidões, ele queria pregar, anunciar o reino de Deus às pessoas, mas havia muita gente na beira da praia, e Jesus amava falar à beira da praia, e é exatamente onde eu estou agora, falando para vocês à beira da praia. E aí ele contava, e ele então anunciava o reino de Deus e tal, mas como havia muita gente, as pessoas ficavam muito perto de Jesus, ele achou que seria estratégico do ponto de vista da projeção da voz, entrar no barco, pedir que o barco se afastasse alguns metros da praia, dando a ele uma distância da multidão, e assim, assentado do barco, como os mestres costumam no Oriente ensinar até os dias de hoje. Aqui no Ocidente é que os pregadores falam de pé. No Oriente eles falam sentados, como os mestres tibetanos, indianos, budistas, até hoje fazem. Eles sentam na cadeira do Dharma, na cadeira do ensino, e a partir dali eles ensinam. Jesus sempre pregou sentado. Se você for para o Sermão da Montanha, você vai ver, e ele assentando-se passou a ensinar-lhes e dizendo. Bom, Jesus está lá sentado no barco de Simão e ali começa a pregar. E ele anunciou, Simão estava ouvindo tudo aquilo, perplexo com tudo que Jesus havia dito, e provavelmente Simão havia manifestado interesse e desejo por aquela palavra, por aquele caminho, porque Jesus nunca ensinou doutrinas, Jesus nunca ensinou leis, Jesus ensinou um caminho de vida, um caminho para desfrutar uma vida plena, uma vida eterna, uma vida imensa, e era exatamente isso que ele havia ensinado, anunciado àqueles 4 pescadores e a toda a multidão que ali se reunia. Depois de ter falado, talvez por um bom tempo, Jesus quis recompensar a Simão. E ele disse assim, olha, eu vou desembarcar e você podia entrar com um pouco mais dentro das águas e lançar a rede para pescar de novo. E Simão, que tinha passado a vida toda, que àquela altura devia ter mais ou menos a minha idade, uns 50 anos, ele disse, mestre, eu tenho pescado aqui, eu conheço essas águas, eu passei a vida toda aqui pescando. E tendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Se há alguma coisa que um pescador velho sabe, é que tem dia que é dia de peixe, tem dia que não é dia de peixe, a gente tem que aceitar isso. Hoje não é dia para peixe. Mas, depois de ter ouvido tudo que o Senhor disse, e ter sentido que o Senhor é um ser especial mesmo, sob a tua palavra nós lançaremos as redes. E aí, cara, as redes voltaram não mais apenas com algas, mas muitos e muitos peixes, e Simão foi puxando a rede, e era tanto peixe que o barco empenou assim de lado, né? Deu uma inclinada, ele fez a cena assim para Tiago e João virem socorrê-los, e eles entraram com o barquinho rapidinho para ficarem perto e dividiram a rede de Pedro e de Simão, não é? E peixe, e quase dois barcos afundaram. Era como disse o pastor Caio Fábio uma vez, era o primeiro caso de falência por excesso de sucesso. Quase que os caras vão à falência, porque os barcos afundavam, por terem tido o excesso de sucesso, que era tanto peixe que os barcos quase naufragam. E isso poderia ser maravilhoso e contente, eu acho que todos os pescadores ficam encantados e felizes e tal, mas não foi esse o sentimento que acometeu o coração de Pedro. Quando Pedro viu que o milagre se operara, porque tanto peixe assim anunciava o poder de Deus, perto dele, ele se prostra e diz, Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Ao dizer isso, Pedro revela uma tripla consciência. Uma tripla consciência que deve estar presente em todos nós. Em primeiro lugar, a consciência da santidade, da singularidade de Cristo. Pedro estava reconhecendo que diante dos seus olhos havia uma pessoa muito especial, alguém cuja intimidade com o Deus Criador de todas as coisas era tamanha,
que ele e o Pai eram um só. Pedro reconhece, se não a divindade de Cristo, a santidade absoluta de sua pessoa. Mas em segundo lugar, isso faz com que ele reconheça que ele era pecador. Ele diz: afasta-te de mim, porque sou pecador. É importante que a espiritualidade petrina, né? A espiritualidade, ele ainda não é Pedro, ele é Simão, né? Jesus vai mudar o nome dele depois. Mas a espiritualidade de Simão é uma espiritualidade que o faz olhar e julgar somente a si mesmo. Eu louvo a Deus porque Simão não disse: afasta-te de nós, porque nós somos pecadores. Esse aqui é meu irmão André, eu conheço os pecados dele. Aqueles ali, Tiago e João, eu conheço também. Somos todos pecadores. Não é isso que Simão diz. Simão, ele olha para si e só para si. Ele julga a si e só a si. E no olhar para si, no julgar a si mesmo, ele se reprova. Afasta-te de mim, porque sou pecador. Jesus não diz isso a ele, mas está implícito que ele sabia que Simão era pecador. Jesus não está procurando pessoas retas, íntegras, probas, pessoas perfeitas. Jesus está procurando pessoas como eu e como você. Pessoas como Simão, como André, como Tiago e como João. Pessoas comuns, com seus pecados, com suas contradições, com suas incoerências, para abençoar essas pessoas. E então, Jesus, depois de ouvir a confissão de Simão: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador, Jesus disse: não tenha medo. Eu amo essa palavra. E eu queria dizê-la para você hoje. Porque na cabeça de Simão, a santidade de Cristo e o seu pecado tinham como consequência essencial a necessidade de que houvesse uma separação, um afastamento, um distanciamento entre o que é santo e o que é pecador. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é pelo contrário, é o abraço, é o abrir dos braços do Pai para acolher perto de si a todo pecador. E Jesus começa com esse papo para Pedro. A primeira coisa que ele diz a Pedro é: não tenha medo. Não tenha medo. A gente está para viver um recomeço na nossa comunidade. A gente está para dia 4 agora de outubro abrir o templo pela primeira vez para uma reunião pública. E nós vamos fazer isso com todo o cuidado e toda a responsabilidade, seguindo todas as regras de afastamento social que são impostas e que serão respeitadas por nós. O Dom Filadelfo tem tomado todas as providências para que a reabertura da nossa comunidade para cultos presenciais ocorram dentro da mais absoluta segurança e normalidade. Mas eu queria dizer: não tenham medo. Não tenham medo de se reunir, mas não tenham medo de se aproximar de Cristo. É muito mais importante do que se aproximar de nós, uns dos outros. Mas ao se aproximar de Cristo, não tenha medo. Ele conhece os teus pecados. Ele conhece as tuas fragilidades. Ele conhece a tua incoerência. Ele conhece a tua falta de perseverança. Ele te conhece. Hoje eu estava dando aula para os meus alunos de Processo Penal 1 e eu dizia a eles, e lembrando aquela máxima socrática, não é? Sócrates leu no oráculo de Delfos a frase "conhece-te a ti mesmo", e recolheu esta frase como sendo uma das bases de toda a construção filosófica que ele produziu.
e que foi levada à tradução em livros através de diálogos de Platão. Então as duas colunas do pensamento socrático seriam conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo e só sei que nada sei, né? Essa fome, essa vontade de conhecer e ao mesmo tempo essa consciência de que tudo quanto se sabe é muito pouco diante do que há a conhecer. Mas eu dizia para eles que conhece-te, em grego conhecer, o verbo conhecer, é o verbo gnosko, que assim como em português significa amar. Não é apenas um conhecimento cognitivo que se tem, alguma apreensão de uma realidade ou outra. Conhecer-se significa amar. Em português também, por exemplo, a antiga tradução da Bíblia diz assim: José não conheceu a Maria até que ela deu à luz o seu primeiro filho. O que é que significa José não conheceu a Maria até que ela deu à luz o seu primeiro filho? Significa que José não amou, não teve intimidade amorosa com Maria até que ela concebeu e deu à luz a Jesus. O Senhor Jesus te conhece, mas te conhece no sentido bíblico. Te ama. Quer que você ande perto dele como Simão, a partir daquele dia passou a andar. E em português dá um trocadilho que em grego não dá. De pecador, Jesus transformou o pescador em pregador. Sim, pecador, pescador, pregador. Essa é a síntese da vida de Simão. Pescador de peixes feito pescador de gente. Foi a isso que Jesus convidou. E eu queria convidar você também. O Dom Filadelfo, eu e todo o clero da comunidade anglicana da Santíssima Trindade, nós estaremos juntos, começando um novo dia, quando a gente tinha a impressão que o dia já tinha acabado. E nós vamos começar esse novo dia e um novo tempo. E eu queria dizer a você, não tenha medo. Não tenha medo de dar as mãos e seguirmos juntos, por receio de ser julgado por quem quer que seja, pelo que quer que seja. Porque se há alguma coisa que todos nós sabemos, é que Deus é santo e nós pecadores. Mas queremos ser pecadores que caminham lado a lado. E queremos ser pescadores de gente e pregadores com Cristo das almas. Vamos orar? Bondoso Deus, Deus de amor e misericórdia, eu tenho o mesmo sentimento de meu irmão Simão e vejo e olho para dentro de mim e vejo a minha ignomínia, o meu pecado, e reconheço o teu poder, pureza e santidade. Tem compaixão, Senhor, e me ajuda a recomeçar com meus irmãos quando supunhamos o dia já ter acabado. Que o dia comece, Senhor, contigo à beira-mar, para a honra e glória do teu nome. E que as velas que se levantam no templo da Catedral do Bom Samaritano e que ilustram os azulejos e tantas coisas ali, sejam os ventos do teu Espírito que soprem sobre nós, em nome e para a glória do teu Filho Jesus, o pescador de almas. Amém.